Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 24 de fevereiro de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Hoje faz 3 anos do início dessa fase mais aguda da invasão russa na Ucrânia, né? A invasão russa na Ucrânia começou em 2014, mas era uma operação dissimulada, escondida, né? Os russos invadiram e tomaram a Crimeia e invadiram o Donbás, dizendo que estavam apoiando movimentos separatistas nessas regiões, o que nunca aconteceu. Donetsk e Luhansk teve protesto contra isso, do pessoal que queria continuar na Ucrânia. Um absurdo esse assunto desde 2014, mas até então a Rússia negava que tinha nada a ver com, não tem nada a ver com isso. Em 2022, no dia 24 de fevereiro de 2022, que começou essa grande fase em que a Rússia de fato invadiu a Ucrânia, né? E, bom, na verdade já tinha invadido antes, como eu expliquei, só estava dissimulada a coisa, né? Já era a guerra desde então. De qualquer forma, é impressionante você ver o resultado dessa guerra. Todo o norte da Ucrânia, que chegou a ser ocupado pela Rússia, já foi recuperado pelos ucranianos. Kharkiv, praticamente inteira, Kherson, toda a margem direita do rio Dnipro, foi recuperado pelos ucranianos. Realmente impressionante como é que os russos não conseguem avançar mais nessa guerra. Realmente um resultado que ninguém esperava. Todo mundo achava que a Ucrânia iria cair nos primeiros dias dessa guerra, quando houve a invasão em larga escala da Rússia, né? Vamos entender isso daí, vamos falar sobre o que aconteceu de ontem para hoje. Teve mais um ataque numa refinaria aqui em Ryazan. Esse de Tula aqui é o de ontem, eu falei ontem que os ucranianos tinham atingido Tula, hoje atingiram Ryazan, e teve mais drones russos contra a Ucrânia, linha de frente, nenhuma grande mudança, e mais um monte de conversa sobre possíveis acordos de paz e coisa e tal, mas eu vou explicar para vocês porque que eu acho que o Trump já chegou à conclusão de que deu ruim esse papo de acordo com o Putin. Não vai ter acordo com Putin, não vai rolar isso. Vamos entender o que vai acontecer a partir daqui. Essa notícia foi sugerida por Sagat Bordiev, paulada na cabeça da Jararaca Já e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu fiz um vídeo sobre a coletiva de imprensa que o Zelensky fez ontem. Eu fiz esse vídeo lá no Ancapso, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu também vou falar aqui de alguns tópicos que o Zelensky falou nessa coletiva de imprensa. Mas eu não vou me aprofundar nisso porque eu já fiz um vídeo inteiro lá no Ancapso falando só dessa coletiva de imprensa, que foi muito importante. Era muito aguardado. É o que eu falei para vocês, é o que vai acontecer ao longo dessa semana. Ontem era o pronunciamento do Zelensky, em que ele basicamente deu uma banana pro Trump, falando: a gente não vai assinar essa porcaria de acordo de merda nenhum. Se você quiser parar de ajudar a gente, lamento muito, vai ser muito chato para a Ucrânia não quer, né, o fim da cooperação com os Estados Unidos, mas a vida é dura, né? Vida que segue. E não vai assinar o acordo de minerais e não vai reconhecer nenhum acordo feito sem a presença da Ucrânia. E, como eu falei para vocês, eu acho que o Trump já entendeu o recado que realmente não tem como negociar essa coisa entre Estados Unidos e Rússia no final das contas, né? Bom, então eu não vou falar muito sobre isso. O Zelensky falou também outra coisa importante, que é que se a Ucrânia entrar para a OTAN, ele renuncia. Ele não tem problema em renunciar nenhum, ele só quer garantias de paz na Ucrânia. Então ele aceita renunciar imediatamente se a Ucrânia entrar para a OTAN. E a gente vai ver também aqui hoje, num assunto independente, que estão propondo o dia 1º de janeiro de 2030 para a entrada oficial da Ucrânia na comunidade europeia. Agora é uma questão de detalhar o cronograma daqui até 2030 para a entrada da Ucrânia na União Europeia. Eu espero que antes disso a Ucrânia entre para a OTAN também, né? A Rússia seja derrotada, saia do território ucraniano e a Ucrânia entre para a OTAN. Bom, então eu não vou falar muito sobre a entrevista do Zelensky, porque eu já falei lá no Ancapso, vou falar só sobre esses pontos, mas tem mais um monte de outras coisas que aconteceram também de ontem para hoje, que realmente... Bom, para início de conversa, teve 185 drones Shahed lançados pelos russos, a maior parte derrubados pelos ucranianos no final das contas, como tem sido padrão. Alguns atingiram alvos sim, mas não teve nada de muito crítico com esses drones russos lançados de ontem para hoje, né? O grande problema dos russos é isso. Eles usam esse tipo de drones apenas. E aí, como você tem um único tipo de drone, fica fácil para a defesa ucraniana, né, se preparar para esse tipo de ataque. Esse é todo o problema, é toda a vantagem que a Ucrânia tem sobre a Rússia é essa. Se você for ver os drones ucranianos, tem 50 tipos de drones diferentes, e a todo momento os ucranianos estão desenvolvendo drones totalmente
completamente diferentes. É um desenvolvimento mais descentralizado, mais quebrado, né? A Rússia ainda tem aquela ideia de que nós temos que fazer uma economia de escala. Economia de escala era uma realidade de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje em dia, com a informação descentralizada e distribuída, economia de escala, principalmente em guerra, não funciona mais, né? Aí eles produzem grandes quantidades do drone Shahed lá em conjunto com o Irã e coisa e tal. Esse drone é de fabricação iraniana, só que são pouco efetivos, porque como é sempre o mesmo drone, a defesa é mais fácil, né? Bom, os ucranianos, por sua vez, atingiram a refinaria de óleo de Ryazan pela terceira vez em 2025. Já é a terceira vez que essa refinaria é atingida. É uma das maiores refinarias da Rússia. Ryazan fica aqui. Essa outra bolinha aqui é o ataque de ontem. Ontem eu falei, né, que os ucranianos atingiram Tula, mas não tinha bolinha aqui no mapa. Eles estavam atrasados. Botaram a bolinha agora, né? E hoje os ucranianos atingiram aqui a refinaria de Ryazan. É uma grande refinaria que tem nessa região aqui. Um incêndio muito grande que está acontecendo aqui. Olha só, tem imagens aqui desse incêndio. Relatórios indicam que pelo menos 5 explosões aconteceram no alvo, resultando em incêndio na Elou AT6, que é a unidade de processamento de óleo cru, né? Então, adicionalmente, as forças também atingiram um depósito de óleo em Tula, isso foi o de ontem, que a gente já falou, e tem incêndio confirmado perto da planta 8 Marta. Eu imagino que seja lá em Tula, né? Seria justamente a coisa em Tula. Enfim, tá aqui a explosão, unidade de processamento de óleo, eu imagino que seja de craqueamento catalítico, não sei exatamente qual unidade de processamento, eles não explicaram aqui exatamente qual unidade, mas de qualquer forma, excelente notícia, menos uma unidade de refino russa funcionando por lá. Ela processa 13 milhões de toneladas métricas de óleo, ou seja, quase 5% do total de refino da Rússia foi feito por essa refinaria, que muito provavelmente vai ficar fora de operação agora, né? E aí você pode falar, poxa, 5% nem é tanto assim, não vai prejudicar a Rússia? Vai prejudicar a Rússia porque a Ucrânia está atingindo várias refinarias, e mesmo que você ainda tenha algumas funcionando e coisa e tal, é lógico que os custos começam a subir. Outras coisas na Rússia requerem petróleo também, requerem gasolina, óleo diesel e coisa e tal. Então, isso aqui no mínimo aumenta os custos para os russos muito. E como eu expliquei para vocês, a maior parte das refinarias russas modernas foi construída depois do fim da União Soviética, com muitas peças ocidentais. Então, peças ocidentais que a Rússia não consegue comprar mais. Então vai ser muito difícil para consertarem essas refinarias agora, né? É um sacrifício muito grande dos russos. Isso daqui é um ataque que aconteceu em setembro de 2014, tá? Esse ataque não é atual. O que a gente tem agora é apenas as imagens do que aconteceu. Eu falei sobre isso na época, né? Teve um terremoto chegou a ser registrado como um terremoto isso. Foram 160 mil toneladas de munição que foram destruídas em Toropets no ataque ucraniano ali na região. Aqui. Saiu aqui a informação em setembro de 2024, um ataque ucraniano em armazéns, em paióis de munição russa, né? Na cidade russa de Toropets, na região de Tver. Explodiram 160 mil toneladas de munição lá, particularmente 50% de todas as minas de 120 milímetros das forças russas e mais um monte de coisa. O que a gente tem agora, portanto, é a confirmação desse ataque e o sucesso desse ataque. Mas o ataque já aconteceu lá em 2024, né? E aqui a gente tem uma explicação de como é que os drones são mais efetivos que a artilharia direta para atingir alguma coisa. Isso aqui é um ataque ucraniano que destruiu alguns veículos blindados e munição que estavam guardados pelos russos, escondidos dentro de um negócio de concreto aqui. É uma estrutura de uma antiga fábrica aqui. Os russos guardaram esse equipamento ali dentro e seria muito difícil você com um drone por rádio conseguir atingir isso, porque quando você entra dentro do prédio, né, você não tem mais uma comunicação muito boa, você já está a 20 quilômetros do operador. Então você entrou dentro do prédio, você não consegue mais uma boa imagem, não consegue mais ver as coisas, controlar o seu drone. Aqui, ó, só que esse daqui é um drone de fibra ótica. Então repara que ele continua andando dentro do espaço, aqui um APC, que é um transportador de pessoal, dois APCs na verdade, mais veículos ali, ou seja, ele entrou, consegue ver tudo, consegue descobrir onde é que estão as coisas simples, descobre que é do Armat, que é dos chechenos, então esse equipamento aqui, escolhe o que eles vão destruir, não precisa ter pressa, porque eles conseguem ver exatamente onde é que estão e coisa e tal, e aí explodem lá o carro. Esse aqui é um outro drone vindo, gravando a explosão que já aconteceu ali, destruindo o caminhão com munição, né?
e o pessoal estudando como é que vai atingir os blindados agora com o drone. Repara a vantagem que você tem. Com artilharia seria muito difícil fazer isso. Você teria que vencer o concreto de toda essa fábrica aqui, que é um concreto bastante né, pesado, né, um concreto pesado, e com um drone convencional também seria difícil você atingir. Essa é uma das grandes vantagens do drone de fibra ótica que está acontecendo, está se tornando onipresente na linha de frente, né? Bom, como eu falei, não teve nenhuma grande mudança na linha de frente de ontem para hoje. Agora, 11 soldados russos foram capturados pelos ucranianos na região de Kursk e estavam precisando de cuidados médicos e psicológicos, ou seja, a gente sabe que os russos estão um bagaço completo na linha de frente. Acabou que esses aí deram sorte de serem capturados como ucranianos, como prisioneiros de guerra ucranianos, né? Fora isso, nenhuma novidade na linha de frente. Aqui, se você olhar esse mapa, não está mostrando nenhuma bolinha aqui na linha de frente. Não quer dizer que não houve brigas, não houve tentativas de avanço. É porque o exército ucraniano ainda não divulgou os pontos em que isso aconteceu de ontem para hoje, por isso que não está aqui no mapa. Mas certamente aconteceram várias tentativas de avanço, mas nenhuma com sucesso. O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre uma entrevista do Witkoff, dizendo que a equipe do Trump agora está se pautando nos protocolos de Istambul como um guia para negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Ou seja, praticamente, o que ele está dizendo aqui, deixa eu traduzir para vocês, não tem como chegar numa negociação entre Rússia e Ucrânia. É isso. Os protocolos de Istambul aconteceram logo no início da guerra, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022 e houve uma delegação russa e uma delegação ucraniana. Eles se encontraram em Istambul, conversaram por muito tempo, mas chegaram à conclusão de que não tem como sair disso daí, não tem como chegar a um acordo, porque a Rússia não aceita liberar toda a área ocupada da Ucrânia. E a Ucrânia não tem como aceitar entregar território soberano ucraniano reconhecido pelos russos para a Rússia. Isso não tem como acontecer. Então é um problema insanável, não tem o que fazer. Além disso, tem outros absurdos ali. A Rússia queria que a Ucrânia diminuísse o seu exército para menos de 100 mil homens e não sei o que lá. Um monte de absurdo que evidentemente só ia facilitar uma futura invasão russa da Ucrânia, né? Então, o fato do Witkoff ter falado que o baseline que eles estão usando de negociação é o protocolo de Istambul, quer dizer que não vai negociar nada, não tem como sair para nada. É por isso que o Trump está pressionando o Zelensky. Ele quer que o Zelensky aceite uma coisa que ceda muito porque o Putin não vai ceder. Só que isso não é acordo de paz, isso não tem como aceitar. O Zelensky já deixou claro na entrevista ontem que não vai aceitar esse tipo de coisa, né? Aqui, ó. O enviado especial do Trump, o Witkoff, que, aliás, diga-se de passagem, o Trump nomeou um enviado especial para a questão da guerra da Ucrânia, que é o Kellogg. O Kellogg logo viu que a situação era ajudar a Ucrânia e coisa e tal. Aí a Rússia, o que ele fez? Não aceitamos esse enviado especial. O que o Trump fez? Baixou a cabeça para o Putin, pois não, chefinho, e mandou esse Witkoff, que era originalmente o enviado para a questão Israel-Hamas, né? O Trump está dizendo não, porque ele conseguiu forçar o Netanyahu a um cessar-fogo, agora vai forçar a Ucrânia com cessar-fogo também. Não tem absolutamente nenhuma chance disso acontecer, né? E aqui o Witkoff deu uma entrevista ontem dizendo que nós esperamos um acordo muito em breve, talvez hoje, né? Eu não sei não, não sei se vocês já viram a entrevista do Zelensky que ele deu ontem, ele falando que não vai ter não tem aquele acordo não. E em determinado momento o cara falou que não, que a Rússia foi provocada pela Ucrânia, mas você vê na própria linguagem corporal dele que ele não acredita naquilo que ele está falando. Ele está cumprindo um roteiro que eu não sei por que motivo impuseram esse roteiro a ele. Tá mais do que na cara que ele sabe que isso é mentira, né? E em determinado momento o repórter pergunta, tá, ok, e quais concessões que a Rússia vai ter que fazer nesse coisa? E o cara enrola, mas não responde nada no final das contas. Ou seja, não tem nenhuma chance disso dar certo. Os acordos de Istambul podem ser um padrão para a paz e não sei o que lá, reduzir as tropas da Ucrânia para 100 mil soldados e nenhum país pode ajudar a Ucrânia se a Rússia invadir a Ucrânia. Ou seja, não tem lógica nenhuma isso daí. Não tem para onde ir esse negócio. É o que eu falo para vocês, das duas uma. Ou o Trump é mesmo um agente russo e está seguindo ordens do Putin e isso vai dar uma merda federal em algum momento, ou
O Trump está com essa ideia de que vamos fazer a paz, eu vou ganhar uma estrelinha, um Nobel da Paz, porque eu consegui fazer a paz em Israel e na Ucrânia. Tá dando uma de Lula, idiota, achando que esse é um problema simples de resolver na mesa de um bar, sentado tomando cervejinha, e isso absolutamente não é, né? Eu imagino que o Trump já está tomando uma dose de realidade, porque é só você acompanhar os discursos do Trump. Ele começou falando, não, que o Zelensky é um ditador, que não sei o que lá, e agora, ultimamente, já está falando bem mais calminho, não, porque vamos chegar num acordo e não sei o que lá. Ele já percebeu que se queimou em termos de popularidade com esse discurso, ele está perdendo influência no mundo, ele está se isolando numa bolha que só os amiguinhos Roussetti dele que estão nessa bolha, e no final das contas pode acabar comprometendo todo o governo dele. Eu espero que seja a segunda opção e não a primeira, e eu espero que, sendo a segunda opção, o Trump perceba muito rápido que está errado e comece a mudar de rumo. A única alternativa que o Trump tem é bota 500 bilhões de dólares em armas na Ucrânia, que essa guerra acaba rápido, meu. Essa guerra acaba no instantinho, os ucranianos varrem os russos da fronteira, aí vai ter o problema da queda da Rússia, como a gente falou no vídeo de ontem, é possível que tenha. Aí não tem problema, aí a OTAN faz uma força de paz e toma conta da Rússia com a força de paz da OTAN, sem problema nenhum, facinho de resolver. E essa proposta que o David D. colocou, de que, na verdade, essa reticência toda do Trump, na verdade, não é nem o Trump, seria o próprio aparato militar americano com medo da Rússia cair, que estaria forçando esse acordo, né? Isso é reforçado por esse discurso aqui do Ilarianov, né? O Ilarianov é um especialista russo, já foi conselheiro do Putin, hoje ele está na Europa e ele deu uma entrevista aqui para o Igor Shusko falando que, olha só, o Biden também sabotou as operações militares ucranianas seguidas vezes para tentar salvar o Putin da derrota. O Biden também não é nenhuma flor que se cheira. Aparentemente isso é mesmo uma postura de Estado americana, o medo da Rússia sucumbir completamente. Por que isso? A gente falou no vídeo de ontem, né? Em 91, quando a União Soviética desabou completamente, os Estados Unidos e a Europa precisaram ajudar a Europa. Ajuda humanitária, pessoas passaram fome na Europa, na Rússia. A situação ficou um caos completo na Rússia, o pessoal precisou ajudar a Rússia. Se a Rússia cair hoje, vai ser 10 vezes pior, porque a Rússia já está destruída economicamente e vai ficar numa situação muito pior do que isso. Estima-se até 20 milhões de russos mortos em guerra civil, com o pessoal tentando conseguir o poder na Rússia depois da queda do Putin, né? Sem contar um fluxo migratório absurdo de russos em direção à Europa e em direção aos Estados Unidos. Lembra, os Estados Unidos não quer mais imigrante, a Europa não quer mais imigrante. Imagina 20 milhões de russos tentando fugir da Rússia a qualquer custo. Seria uma tragédia completa, né? E ele descreve aqui os pontos em que o Biden fudeu a Ucrânia, né? Impediu uma operação para cortar a ponte de terra ali de acesso à Crimeia, proibiu que os ucranianos corressem atrás dos russos que estavam retraindo ali em Kherson, vazou os planos da contraofensiva ucraniana para a Rússia em 2023, por isso que a contraofensiva ucraniana acabou não tendo sucesso em 2023, proibiu a Ucrânia de usar a rebelião do Prigozhin contra o Putin, enfim, ele fala mais um monte de coisa aqui. Garantias de segurança reais para a Ucrânia seria ter um exército de 1,5 milhão de soldados, a sua própria indústria capaz de produzir a maior parte das armas precisas. A Ucrânia já está chegando nesse ponto já. Mísseis de longo alcance de até 2.000 quilômetros, armas nucleares, aliança militar e a derrota do Putin. Então ele diz que isso daqui é a condição para a paz na Ucrânia. Eu acredito que é esse mesmo caminho, né? Bom, isso entra na fala do Zelensky ontem. Como eu expliquei, no dia 23 até esse comunicado do Zelensky, em que ele basicamente deu a resposta da Ucrânia para essa tentativa do Trump de pressionar a Ucrânia. O Trump estava vendo a coisa errada, estava entendendo porque o grupinho de Russetes que está ali no entorno dele estava falando para ele que não, que a Ucrânia está acabada, a Ucrânia já acabou, eles estão desesperados, aquele papo de Roussetti, né? E aí tentou impor esse acordo de minerais e coisa e tal, uma coisa totalmente draconiana e coisa e tal. E o Zelensky diz que não reconhece débito de 500 bilhões com os Estados Unidos, o apoio foi de 100 bilhões e mais do que isso, foram grants, foi dado. Não tem nada de empréstimo, de ajuda, isso daí não, né? Ou seja, no final das contas, não é justo pedir da Ucrânia isso de volta. Ele está disposto a negociar
os recursos minerais ucranianos em troca de proteção futura, né? E outra coisa que o pessoal americano estava falando aí, mas se tiver empresas americanas na Ucrânia, já é uma garantia para a Ucrânia. Bolota. A Mariupol tinha empresa americana em Mariupol que foi tomada pelos russos. Donetsk tinha empresa americana em Donetsk que foi tomada pelos russos. Em toda a região ocupada pelos russos tinha um monte de americanos que moravam ali. Um monte eu não diria, mas tinha vários americanos que moravam ali, tinha várias empresas americanas ali, e os russos foram lá, tomaram, os americanos tiveram que fugir, coisa e tal, e alguns foram capturados, inclusive. Ou seja, não tem essa, não. A mera presença de empresas americanas na Ucrânia não é garantia de bolota. Tem que ter garantia militar para a Ucrânia, né? Outra coisa que o Zelensky falou também, olha só, o Trump não é para sempre, mas a ameaça russa é permanente. Isso é a mais pura verdade. A Ucrânia luta contra a ameaça russa desde, sei lá, desde 1917, né? Aliás, antes disso, né? A Ucrânia sempre quis a independência da Rússia e em 2017 conseguiu a independência na forma de um país, do Império Russo, mas logo foi cooptada pela União Soviética, então acabou ficando mais uma vez sob julgo da Rússia. Enfim, mesmo que o Putin não ataque enquanto o Trump está na presidência, nós precisamos de garantia de paz que vão além do Trump e do Putin. Isso é uma jogada muito interessante do Zelensky. Por quê? Porque o que ele está dizendo aqui é que se os Estados Unidos não vão respeitar contratos passados, coisas passadas eles não vão respeitar, então o que adianta assinar contratos agora que eles não vão ser respeitados no futuro, entendeu? Esse é o grande problema do Trump querer dizer que, não, o Biden assinou um papel aí dando dinheiro para você, mas agora a gente considera que isso é um empréstimo, a gente quer dinheiro de volta. Se o que os Estados Unidos escreve não conta para o próximo presidente, então por que vai contar quando o presidente é o Trump? Vai ter outro presidente depois dele, não vai valer nada? Os Estados Unidos têm que respeitar os contratos que foram assinados. Tem Rousseff por aí e até Trumpete por aí dizendo: mas por que os americanos têm que pagar por essa guerra? Os americanos têm que pagar por essa guerra porque eles assinaram um contrato em 1994 se obrigando a isso. O chamado Memorando de Budapeste, exatamente para a Ucrânia entregar suas armas nucleares em troca da proteção americana, inglesa e russa. A Rússia rompeu esse contrato, os Estados Unidos deveriam estar ali ajudando a Ucrânia, né? Tem mesmo que pagar por isso. E de novo, e se não pagar? Mas agora eu não quero mais pagar, quem assinou isso foi o Bill Clinton lá atrás. Pois é, se quem assinou isso foi o Bill Clinton lá atrás, então não vale mais, então quem que garante que o que o Trump assinar hoje vai valer daqui a 4 anos? Ou os Estados Unidos respeitam os contratos assinados no passado por outros presidentes, ou então nada que é assinado pelos Estados Unidos vale nada, né? Então, tá aqui ele falando para o pessoal que não planeja ficar para sempre, mas eu não vou deixar o Putin ter poder sobre a Ucrânia, os territórios ucranianos. Honestamente, é mais importante para mim o que os ucranianos pensam de mim. Ele falando isso com relação ao Trump, né? O Trump, no momento, falou que ele era um ditador. E aí perguntaram para ele: você ficou ofendido com isso? Ele falou: não fiquei ofendido. Aliás, é aquilo que eu sempre falo para vocês: ninguém precisa ficar ofendido quando a coisa é mentira. A pessoa está falando uma mentira sua, é verdade? Não é. Então, para que você vai ficar ofendido? E foi exatamente o que o Zelensky falou: não, eu sei que eu não fiquei ofendido de forma alguma. Eu não estou preocupado com o que o Trump pensa de mim, eu estou preocupado com o que os ucranianos pensam de mim. E outra coisa que ele falou aqui, eu não vou assinar algo que será pago pelas próximas 10 gerações de ucranianos. Ele está falando sobre o acordo de minerais lá que os russos estavam querendo impor, né? Ele disse aqui, eu sei como assinar acordos com pessoas sérias. E também sei como manter amizade, mas entendo se a gente precisar partir para caminhos distintos, né? Para a gente precisar se separar. Ou seja, o Trump está querendo esse negócio, se não assinar, eu não ajudo mais. Então, eu sinto muito, não tem nada que eu possa fazer. Muito obrigado, um abraço, a gente se vê por aí. Isso é uma coisa muito importante, isso foi um recado muito importante para o Trump. Eu espero que o Witkoff tenha anotado lá na agendazinha dele. Pode fazer quantos acordos você quiser fazer com a Rússia, não vai ser apoiado. E a Europa vai ficar atrás do Zelensky por um motivo muito simples. Porque o Zelensky é o cara que está certo, e todo mundo sabe disso. Qualquer pessoa que tome o lado do Putin está se colocando numa situação absurdamente insustentável. Não tem sustentação na base factual, nos fatos existentes. Pode ter narrativa pra caramba, os fatos, a realidade factual não sustenta. Aqui, E nesse aspecto de que nós não precisamos dos americanos, a gente já falou ontem que as coisas que fariam mais falta dos americanos seria o Patriot e a Starlink.
seriam as coisas que mais machucariam os ucranianos caso faltassem. Os HIMARS eram muito úteis em determinado momento, hoje em dia os russos já descobriram como interromper a coisa lá, já não serve para muita coisa o HIMARS. Outras armas americanas, o Abrams nunca fez sucesso entre os ucranianos. Ah, é um bom tanque? Eu não tenho dúvida que é um bom tanque, tá? Mas é aquele negócio, o tanque é bom para um determinado tipo de guerra. Não é qualquer tanque que é bom em qualquer lugar. O fato é que o Leopard se mostrou muito melhor nas condições da Ucrânia do que o Abrams. Então os Abrams, os 31 Abrams, nem era essa coisa toda de tanque que foi dado pelos americanos, né? Os 31 Abrams estão meio que jogados num canto lá na Ucrânia, ninguém está usando. Os Leopard estão sendo usados. Os alemães acabaram se mostrando muito úteis nessa história toda, né? Aliás, pro Elon Musk e o Trump, que querem cortar despesas e coisa e tal, eles podiam começar a questionar o pessoal do exército. Várias armas americanas meio que se mostraram muito aquém do uso prático no final das contas, né? E a coisa mais importante que você tem agora são os drones. E os drones já são hoje fabricados quase que exclusivamente na Ucrânia. A Ucrânia vai virar o grande fornecedor de material bélico para o mundo nos próximos 100 anos, aí, porque vai ser quem tem a tecnologia dos drones, que é o que importa no final das contas, né? E ele falando aqui, ó, ano passado nós fizemos 154 sistemas de artilharia. Isso é mais do que toda a OTAN combinada. Esse ano nós vamos fazer ainda mais. Eu também disse que nós faríamos 1 milhão de drones no ano passado e fizemos 2,2 milhões de drones e mais 100 mil de longo alcance. E esse ano nós vamos fazer ainda mais. A Ucrânia está usando drones para tudo nessa guerra e é isso que ela está conseguindo, esse resultado excelente de ter parado a ofensiva russa completamente e está até retomando espaço em alguns lugares, né? Existem zero intenções de que os Estados Unidos possam parar de ajudar a Ucrânia em algum momento, disse o Zelensky, né? E nós precisamos de 20 sistemas Patriot agora e eu acredito que desconectar a gente da Starlink seria errado. Eu já expliquei para vocês, sim, desconectar a Ucrânia da Starlink seria um prejudicial para a Ucrânia. Não tenha dúvida que seria prejudicial, mas seria muito pior para a Starlink. E não tem nenhuma indicação de que isso vai acontecer, né? Vamos ver. Olha só, os ucranianos estão trabalhando em análogos do Patriot. Isso é outra coisa que eu falo para vocês. O Patriot hoje é uma outra coisa que faria falta. Em tese, se o Trump bater o pé, não vende mais sistemas Patriot, os mísseis do Patriot para a Ucrânia. O que vai acontecer nesse caso? A Ucrânia tem alguns Patriot, mas não poderia usar porque não tem mísseis para ele. Só que a Ucrânia está trabalhando nisso exatamente. A Ucrânia, para quem não lembra, era a grande força bélica da União Soviética, da antiga União Soviética. Eles têm muita capacidade de fazer esse tipo de coisa sim. E arrisca até os Estados Unidos arrumarem um competidor externo agora com o análogo Patriot da Ucrânia. Isso daqui, ó, é um vídeo muito interessante que foi divulgado. É um teste, tá? Não é um vídeo real de combate, não. Isso aqui é um drone que está sendo atingido por alguma coisa e de repente pega fogo, né? Parece que é a Ucrânia testando a arma laser dela em drones reais, né? Vamos ver quando é que isso vai estar na prática e funcionando por aí. Mas arma laser para destruir drone, a gente sabe que tem várias em desenvolvimento. Israel está desenvolvendo a dela, a Inglaterra está desenvolvendo a dela também, Estados Unidos também, a China também. E aqui a gente vê uma arma laser destruindo um drone. Ok, é um drone Mavic, não é um drone militar, é um drone simplesinho, né? Drone civil e coisa e tal. Imagina-se que isso daqui é o teste do pessoal destruindo o drone com a arma laser da Ucrânia. Além do Zelensky, além do Budanov, falou ontem também o Syrskyi, que é o chefe militar ucraniano. Ele falou à distância, ele está na linha de frente. Ele falou aqui que a Ucrânia está desenvolvendo novas armas de longo alcance que atingem 1.700 quilômetros dentro da Rússia. Apesar de Moscou, das tentativas falhas de Moscou de conquistar a Ucrânia, as batalhas mais duras ainda estão à frente e a nossa tarefa é continuar atingindo o inimigo, ele acrescentou, né? Então isso aí é informação que mostra como é que a Ucrânia está se tornando independente nessa questão de produção de armas. Bom, essa manhã tá vindo um monte de gente para Kiev, tá? Justamente porque é o 3º aniversário do início da invasão russa da Ucrânia, da fase mais aguda da invasão russa da Ucrânia, né? Isso é bastante sintomático. No primeiro aniversário, não foi muito pouca gente. O segundo aniversário já teve algumas pessoas. O 3º aniversário está vindo um monte de líder europeu para Kiev. Isso mostra duas coisas. Como que o pessoal percebeu
que a Ucrânia é um lugar seguro, que eles podem ir para a Ucrânia, que a Rússia não consegue atingir Kiev, e que, como há o apoio europeu à Ucrânia é cada vez maior, né? Então, entre as pessoas que estão em Kiev essa manhã, o presidente finlandês, o primeiro-ministro da Dinamarca, o primeiro-ministro da Islândia, o primeiro-ministro da Noruega, o primeiro-ministro da Suécia, mas tem mais gente, tá? Tem mais um monte, tem uma lista enorme de gente aqui que está vindo para a Ucrânia, e boa parte dos líderes europeus vão se encontrar também através de telepresença num grande encontro que haverá hoje. A gente imagina que hoje, além desse encontro na Ucrânia da Europa, vai haver um encontro na ONU em que os Estados Unidos iriam propor um acordo de paz. Eu não sei se ainda vão propor, porque depois que o Zelensky falou que, olha só, não vai rolar, não sei que validade teria esse acordo de paz proposto. Então vamos ver o que vai acontecer hoje. Eu vou falar sobre isso, lógico, no vídeo de amanhã. Mas é só você ver o Witkoff falando que, não, o padrão é o acordo de Istambul. Esquece. Aquilo ali não vai a lugar nenhum. Não foi quando teve a oportunidade, não vai ser agora que vão reviver esse acordo que não tem lógica nenhuma, né? Então a situação é essa, aquilo que eu falei que aconteceria aparentemente está acontecendo, ou seja, o Trump está percebendo que não tem caminho de negociação nesse caso, e por mais que ele force a barra, por mais que ele tente alguma coisa, não vai chegar, não vai ganhar a estrelinha dele, não vai ganhar o prêmiozinho Nobel dele com ele que ele estava sonhando, igual o Lula, e tomara que ele perceba rápido que a alternativa a isso que ele tem agora é ajudar a Ucrânia, botar um monte de arma na Ucrânia, né? Bom, o Zelensky fez aqui parte da comemoração do 3º aniversário dessa invasão, desse início dessa guerra. Essa aqui é uma praça lá em Kiev, perto do hotel onde eu fiquei. Eu gravei vários vídeos nesse memorial aqui aos soldados mortos. Em determinado ponto aqui, vocês podem ver, tem muita bandeirinha ucraniana, evidentemente, mas em determinado ponto aqui tem as bandeirinhas brasileiras, tá? Tem um monte de bandeirinha brasileira nesse memorial aí, do pessoal brasileiro caído nessa guerra. Tem americanos, tem poloneses, tem de todas as nacionalidades aí. Nessa praça, que é a praça da independência lá de Kiev, né? Enfim, uma cerimônia muito bacana que ele fez em memória dos soldados, né? Aqui você pode ver japoneses aqui, ingleses, Turquia, enfim, tem um monte de coisa aqui, um monte de bandeira de vários países, tem do Brasil também, tá? Não mostra nessa imagem aqui, mas tem do Brasil também aqui nesse monumento, né? E bom, o pessoal está lembrando aqui os acontecimentos dos primeiros dias, realmente, olha só, batalha de tanque. Eu lembro dessa batalha de tanque, teve vídeo meu sobre isso aqui, foi logo no início, se não me engano, foi ali próximo de Irpin, perto de Kiev, né, essa batalha de tanque aqui em que os ucranianos pararam a coluna russa que ia em direção a Kiev, né. Isso aqui, os protestos em Kherson contra a tomada de Kherson pelos russos, enfim... 3 anos de guerra, um absurdo completo, e, sinceramente, eu acho que a gente está muito perto de ganhar essa guerra. Eu acho que não passa desse ano, a Ucrânia vai ganhar essa guerra com a derrota da Rússia, não vai ter... Assim, no final sempre tem um acordo de paz, sempre tem uma coisa assinada, mas vai ser assinado quando a Rússia não tiver mais condições de fazer nada, o que não está muito longe. Bom, aqui tem mais aqui. O Justin Trudeau está lá também, o Pablo Sanches da Espanha, os líderes dos países bálticos também chegaram em Kiev. Eu acho que ficou fora da ordem essa minha aba aqui. Peço desculpa. Eu sabia que eu tinha uma aba com mais nomes de outras pessoas que chegaram também lá em Kiev, né? Mas enfim, era para complementar aqui, ó, complementar com outras pessoas que também chegaram lá em Kiev, né? E bom, a segurança da Europa depende da segurança da Ucrânia, e é por isso que nós vamos acelerar a entrada da Ucrânia na União Europeia. Eu proponho a data de 1º de janeiro de 2030 para a entrada da Ucrânia na Comunidade Europeia. As negociações podem começar nas próximas semanas e vamos fazer o caminho da Ucrânia para a União Europeia irreversível, disse aqui o presidente da Lituânia, ou seja, essa é a ideia, eu acho que é uma ideia excelente isso, colocar a Ucrânia no caminho da União Europeia. A OTAN logo em seguida seria ótimo também, né? O Canadá também anunciou uma ajuda de 5 bilhões de fundos russos congelados e mais um número de armas para a Ucrânia, inclusive veículos de ajuda de apoio à infantaria, cartuchos de artilharia e simuladores de F-16. Ainda, eu não quero falar porque ainda vai ser falado, ainda não está confirmado, mas nesse encontro lá em Kiev deve ser anunciado um pacote massivo de ajuda militar e financeira para a Ucrânia, tá? Os países europeus
putos com a retórica do Trump. Se era isso que o Trump queria, ele conseguiu. Parabéns para ele se era isso que ele queria. Mas o fato é que os países europeus putos com essa retórica do Trump vão anunciar um pacote massivo de ajuda para a Ucrânia hoje. Eu não quero falar porque não anunciou ainda, mas quando anunciar a gente vai falar sobre isso, né? E outra coisa que já anunciaram é que a Europa desconectou 13 bancos russos, mais 13 bancos russos, do SWIFT e baniu 8 broadcasts russos, 8 canais russos de propaganda na Europa, né? Novas restrições também foram impostas em software, equipamento e tecnologia para extração de óleo e gás à Rússia. Mais sanções para a Rússia. E aqui está todo o 16º pacote de sanções contra a Rússia, proibição da compra de alumínio da Rússia, 73 navios russos da frota cinza entraram para a lista negra russa, né, para a lista que não pode ser aceita. Enfim, um monte de outras coisas aqui que foram colocadas aqui contra os russos de ontem para hoje pela Europa, né? E, bom, houve... O Elon Musk ficou chateadíssimo com uma nota da comunidade que dizia que o Zelensky tinha 57% de apoio na população ucraniana. Aí disse, não, porque essa empresa recebeu fundos da USA de coisa e tal. Bom, então agora uma outra empresa que é apoiada pelo Reino Unido, para ter isenção total, não é uma empresa ucraniana, não tem nada a ver com o ucraniano, fez uma nova pesquisa e mostrou que 63% dos ucranianos aprovam o Zelensky. Essa lorota de que o Zelensky não tem força nenhuma, o Zelensky é um ditador que está lá. Isso é lorota, é mentira, é óbvio. Eu estive na Ucrânia, eu estive lá, eu conversei com ucranianos. Eu sei que não é assim, eu sei que ele tem um apoio grande por lá. Mas enfim, é bom ter uma pesquisa independente falando isso também, né? Bom, outras boas notícias para a Ucrânia. Ontem a eleição da Alemanha terminou com o resultado esperado. A direita pró-Ucrânia ganhou. Não, eu sei que o CDU, o CSU são partidos de centro-direita, não são partidos de direita propriamente dito, mas o candidato, o Friedrich Merz, a plataforma dele é a mesma plataforma do AfD em termos de imigração, contenção de imigração, limitação de entrada de imigrantes, esse tipo de coisa. Agora, a única diferença que você tinha entre essas plataformas é justamente que a Alice Wiesel prometia levantar sanções da Rússia, parar de ajudar a Ucrânia, um monte de coisa russete pra caramba, e o Friedrich Merz não prometia continuar o apoio à Ucrânia, continuar brigando com a Rússia. O povo alemão ficou do lado certo e elegeu o Friedrich Merz, né? Não se sabe ainda qual vai ser a coligação que ele vai fazer na Alemanha, mas isso aqui reforça aquilo que eu falo para vocês. A direita que tem futuro é a direita pró-Ucrânia. A direita pró-Rússia é um beco sem saída que não vai sobreviver ao fim dessa guerra. Anotem o que eu estou falando. Reparem quem são os líderes que estão corretos nessa história. Meloni falou no CEPAC, com o Trump lá. A Meloni falou da importância de você ter coragem para ficar do lado e defender a Ucrânia. No CEPAC ela falou isso. E ela está correta, ela está do lado certo. O Milley também está do lado certo, o Milley também aprova a Ucrânia. O Trump, a gente não sabe. O Trump está falando um monte de merda, eu espero ainda que ele consiga chegar no lugar certo, mas vamos ver. Se ele ficar pro lado errado, você pode saber que o Trump vai se tornar um rodapé da história, talvez um rodapé tão ruim quanto o do Chamberlain lá na Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, esse é o recado que eu falo para vocês. A direita que tem futuro é a direita para a Ucrânia. Não tem como você ter futuro na política apoiando um agressor, alguém que invadiu e iniciou uma guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.